Capítulo 23. Manhã do dia seguinte. O membro do Lost Day, Ren Yu-jun, falou com o mestre da guilda Yu Ha-han pelo telefone. O senhor sabe, essa masmorra tem algo a ver com magia. Magia. Terra, um planeta tecnológico sem magia. Ren Yu-jun ouviu atentamente as palavras de Yu Ha-han. Ninguém na Terra encontrou sequer um traço de magia. Há muitos que a desejam, mas nenhuma única pessoa a tem. Mas e se alguém obtiver magia? A escala de poder atual se inclinará para o que ninguém espera. Pouquíssimas pessoas sabem que a masmorra deformada em Eurangni está relacionada à magia. Yu Ha-han só descobriu isso através de uma conexão especial. Mesmo grandes corporações e países não sabem desse fato. Portanto, Yu Ha-han decidiu correr um grande risco. Já perguntei, apenas soldados podem entrar. Pela lei internacional, a entrada em masmorras deformadas é estritamente monitorada. Devido à natureza, é impossível estabelecer comunicações com o mundo exterior uma vez dentro. Isso levou a inúmeros acidentes, com o massacre da masmorra Elites, de 10 anos atrás sendo o maior incidente de todos. Não importa o quanto Lost Day lute, eles não escaparão das críticas se violarem a lei internacional. É por isso que inúmeras companhias e caçadores esperavam pacientemente do lado de fora da masmorra. Rank F ou não, eles não podem entrar se não forem permitidos. Por essa razão, Yu Ha-han assumiu um grande risco. Para enganar o direito internacional, muitas pessoas tiveram que se tornar cúmplices. Isso é o quão importante este caso é para eu entender. Quando Yu Ha-han desligou o telefone, Ren Yu-jun engoliu em seco. Ele pensou que talvez isso pudesse explodir, mas logo balançou a cabeça. Os adversários são um caçador F e um S. Em comparação, eles tinham 3 caçadores S. Isto é suficiente. Pouco depois, Ren Yu-jun calmamente chamou 3 caçadores S. Jang Do-jin, Yoon Seol-ji-un e AHNJ. Cada um tem estado ativo por mais de 5 anos como caçadores e todos têm superpoderes S. Ao contrário daquele que não pode lutar, eles podem atacar a masmorra, então ele retransmitiu a mensagem do mestre da guilda. Vocês 3 vão se esgueirar para a masmorra. Então é isso? Como se Jang Do-jin esperasse, ele assentiu. Terminei de falar com os soldados. Agora vocês só precisam entrar em silêncio, matar os 2 e aguentar uma semana lá dentro. Pode fazer isso, certo? Os 3 caçadores na frente de Ren Yu-jun podem limpar uma masmorra S com uma alta taxa de sucesso. Também é improvável que a masmorra deformada aqui seja SS porque raramente foi o caso, e mesmo que seja, não será um problema para os 3 ficarem perto da entrada por uma semana. Em primeiro lugar, se for realmente uma masmorra SS, aqueles 2 dentro não poderão sobreviver. Supondo que tudo corra como planejado, o mestre da guilda quer um desempenho impecável. O plano era enviar uma equipe de resgate depois de uma semana se não houver notícias dos 2 que desapareceram. Ou seja, o ataque da masmorra é considerado um fracasso após uma semana. Depois de matar Yu Seodan e Taylor 9, os 3 caçadores resistirão por uma semana, então as equipes de resgate serão enviadas para salvar Yu Seodan e Taylor 9. Depois eles se misturarão com a equipe de resgate e limparão a masmorra com segurança. Máquinas não funcionam dentro da masmorra deformada. Estranhamente, mesmo a recepção de rádio não funciona. Na melhor das hipóteses, a transmissão de código Morse analógico é possível. Se algo acontecer, certifique-se de entrar em contato comigo. Sim, no entanto, não haverá necessidade disso. Eles são 3 super-humanos Rank S que são considerados veteranos na Lost Day. Embora o outro lado tenha um super-humano S, nesse nível, os 3 serão suficientes. Não há problema. Sim, vamos agora. No fim da manhã, o número de soldados de guarda na entrada da masmorra ultrapassou 20 e entre eles havia um super-humano S. Ren Ha-young, um homem de meia-idade do posto de coronel, franziu as sobrancelhas ao ver 3 super-humanos se aproximando.
No entanto, Jang Dujin se aproximou dele e falou: Você trabalhou duro. Ren Haiyung mostrou uma expressão rígida. Ele sabia muito bem o que aconteceria lá dentro se ele os deixasse entrar. Mas não havia nada que pudesse fazer. Esta manhã, uma ordem repentina veio do topo. Permita a entrada dos 3 caçadores de Lost Day. A ordem não foi enviada apenas ao exército, mas também à Organização Cooperativa Internacional de Anomalias. Como soldado, Ren Haiyung não tem escolha a não ser seguir ordens. Mais cedo ou mais tarde você terá que se arrepender, disse Haiyung, deixando seu posto calmamente. Esse dia nunca chegará. Depois de deixar o comentário de lado, os 3 caçadores entraram rapidamente na masmorra. Sensação de desconforto. O cheiro de um ambiente diferente assaltou seus narizes assim que entraram. Sentindo o ar abafado e pesado, seus rostos desmoronaram. Um dos equipamentos básicos de um caçador é um purificador de ar e filtro de oxigênio, mas ainda é muito difícil se adaptar a ambientes de outros mundos. Às vezes até a gravidade era diferente. Este lugar se parece com a Terra. Eles levantaram a cabeça e olharam para frente. Era de manhã na Terra, mas aqui o sol já estava se pondo. Um enorme palácio meio destruído os recebeu e, de alguma forma, lhes passou uma sensação sinistra. Jang Dujin lentamente olhou ao redor, tentando acalmar seus nervos o máximo possível. Felizmente, não houve reação de seus sensores. Veja isso. A interpretação dessa masmorra não é um pouco estranho? O quê? Numerosas masmorras surgiram nos últimos 30 anos, e agora é possível descobrir o nome de uma usando tecnologia moderna. Uma vez que um detector de anomalias captura a característica de uma masmorra por seu nome, eles podem começar a atacá-la. Mas, palácio caído. O que é isso? O que há de errado com o nome dessa aqui? Isso era normal no passado, mas não tanto hoje em dia. Acho que este é um novo tipo de masmorra. Aquele palácio. Eu já vi prédios em masmorras antes, mas nunca um palácio. Essa é a primeira vez? Perguntou a caçadora, a HNG. Os 2 homens também ficaram perplexos. Mas uma coisa é certa. A entrada do palácio estava escancarada. O que significa que suas presas estão dentro. Vamos lá. Os 3 super-humanos caminharam cautelosamente. Não há chance de serem descobertos. Mas entre os oponentes estava um super-humano S, Taylor 9. Pode se tornar problemático contra sua habilidade, então eles não a subestimaram. A HNG ativou um de seus superpoderes, uma habilidade de detecção. Embora seja de baixa classificação, tem o efeito de identificar o caminho que um alvo tomou recentemente. E o seu Dan esteve aqui recentemente, então não foi difícil descobrir. O que está errado? Não, acho que eles seguiram esse caminho estranho. Ela virou a cabeça, apontando para um espaço escondido entre 2 paredes. Eles entraram lá? Havia corpos de monstros que pareciam golems espalhados por toda parte. Todos eles tinham buracos no peito, cintura e cabeça, então supõe-se que sejam feitos de Taylor 9. No entanto, se eles tivessem derrotado tudo isso, não faria sentido seguir pela passagem principal. Por que eles foram para lá? Eles não conseguiam entender, mas independentemente disso, tinham que os perseguir. Não precisamos saber o porquê. Apenas siga atrás deles. Disse Jang Dujin para os outros 2, que acenaram com a cabeça. Eles se moveram silenciosa e rapidamente. A única vez que se sentiram tensos foi quando entraram na masmorra. No entanto, quanto mais perseguiam Yu Seu-dan, mais estranho parecia. O caminho que Yu Seu-dan tomou era completamente diferente do pensamento normal. Normalmente este tipo de lugar tem um monstro-chefe no topo. Por que vocês estão indo para o subsolo? Jang Dujin pensou que eles poderiam ter sido notados, mas logo balançou a cabeça. Eles não tinham nenhuma habilidade sensorial nem uma máquina. Com os sensores de última geração e a capacidade de detecção de AHNG, eles não poderiam ter sido notados.
Mas mesmo que pensassem que estavam sendo seguidos, por que esperariam no subsolo? Além disso, atacar uma masmorra Renk-S levaria mais tempo. É assim que eles racionalizam em suas cabeças. Finalmente, a parte mais profunda do subsolo. Eles acabaram de chegar a um lugar enorme chamado Coração de Mana, algo que as pessoas modernas não podem conhecer ou entender. De repente, tiveram um pensamento. Não me diga, isso é uma armadilha? Era um lugar estranho. Colunas com padrões desconhecidos foram erguidas irregularmente e o teto era incomumente alto. No meio estava uma rocha gigante que havia perdido seu brilho e parecia que iria desmoronar a qualquer minuto. O que as pessoas na Terra podem não saber é que esta rocha gigante é o coração de Mana, um gerador que alimenta cada edifício mágico. Embora toda a mana tenha sido perdida, de alguma forma seu sentimento vibrante ainda permanece. Jang Dujin olhou para Yu Seodan, que estava acariciando a pedra, e falou: Você sabia que estávamos vindo? Sim, então por que não fugiu? Perguntou Jang Dujin, enquanto olhavam ao redor. Eles não podiam ver Taylor Nine. Onde ela está se escondendo? Mas não estavam preocupados, pois a habilidade de Yun Seol-Ji-un é especializada contra superpoderes. A HNG que tem as habilidades Tiro de Éter, S, e Rastrear Alvo, D. E um Seol-Ji-un que tem as habilidades Descarga de Éter, S, e Ruptura de Éter, A. E Jang Dujin, que tem as habilidades Escudo de Éter, S, e Físico Perfeito, S. Existem muito poucos casos no mundo de pessoas despertando superpoderes duplos e, quando há, é raro que ambas os superpoderes sejam Rank S. Se um Seol-Ji-un interromper os superpoderes do alvo, Jang Dujin corre com um corpo mais forte que o aço, e a HNG usa seu arco de éter para abater o alvo, mesmo Taylor Nine, o principal caçador S, não será capaz de sobreviver. De repente, Seodan falou. Taylor está caçando agora. Já faz um tempo desde que eu relaxei. O quê? Andando devagar, Seodan colocou a mão em um pilar. O coração do edifício de um mago. É um lugar que preserva a vida do próprio edifício. Não haveria precauções para evitar ataques contra tal local? Embora o coração tenha sido desligado porque o prédio morreu, a runa ainda permanece. Um tipo de sistema de segurança que é ativado usando magia para derrubar imediatamente todos os intrusos. Embora o coração de Mana seja bastante antiquado comparado ao de Vivienda, está morto porque a maioria das runas foi danificada. Ainda assim, não há problema. Uau! Seodan já havia terminado sua preparação interpretando todas as runas aqui antes de chegarem. Um mago é uma pessoa que se prepara. E como um caçador Rank F, o Seodan sempre se preparou. Ele esperou 3 horas para pegar um monstro F. Ele esperou 48 horas para pegar um monstro E. Demorou um mês para caçar monstros D. Ele se preparou até o ponto em que as pessoas pensaram que era louco, e assim, pelo menos quando se trata de preparação, pode-se dizer que é superior a um mago. Bem, vamos. Mate o primeiro e depois encontre a. Quando as palavras de Jang Dujin saíram, cada um deles pegou seus arcos, escudos e pulseiras. 3 caçadores S que têm os superpoderes mais do que ideais para lidar com um F. Não importa quais truques o F tenha, eles pensaram que poderiam derrotá-lo facilmente. Para eles, será como matar uma mosca. O momento em que Jang Dujin entrou correndo. Estrondo. Ponto de exclamação. Um pilar de luz caiu do céu. Taylor deu um tapinha no ombro dela com o taco de beisebol enquanto girava 3 esferas de luz na mão esquerda. Kung. Um estranho monstro Rank S do tamanho de uma casa chamado de Quimera Híbrida, caiu. Embora seja um monstro poderoso com o qual muitos caçadores Rank S lutariam, Taylor Nine foi capaz de derrotá-lo com apenas um leve arranhão. Ao contrário dos robôs, essas coisas fofas têm éteres, certo? Infelizmente, os inimigos que Seodan disse que eram guardiões, não tinham cristal de éter mesmo depois que ela matou todos eles.
No entanto, cristais de éter podem ser extraídos dos vários tipos de quimeras que ela derrotou, então acabou coletando uma quantidade considerável. Tendo extraído o último cristal de éter, ela olhou para trás com um olhar preocupado. Você caça para o conteúdo do seu coração. Me juntarei depois de servir nossos convidados. Depois de dizer isso, o Seldan ficou sozinho nas profundezas do subsolo. Embora fosse orgulhoso, também era cauteloso em tudo. Ela queria ajudar, mas ele estava tão confiante que no final a mulher concordou. Quando ela pensou sobre isso, Seldan sempre foi confiante. Taylor relembra uma memória daquela época. 15 anos atrás, quando as 8 crianças se tornaram caçadoras. Mesmo quando todas, exceto uma pessoa, despertaram seus superpoderes. Quando eles despertaram superpoderes e Hank e ele não o fez. Quando se tornou D.C. e finalmente, Seldan ainda estava cheio de confiança. Só porque ganhamos superpoderes não queríamos invadir o espaço dele, assim nem todos cruzaram essa linha. É por isso que Taylor estava hesitando. Mas, ela não podia deixar de se preocupar. Mas o que? Vamos apenas verificar. Eu me sinto desconfortável caçando. Eventualmente, Taylor se virou e voltou pelo caminho que veio. Kogang. Além disso, o que diabos é esse barulho? Voltando para o lugar onde eles se separaram, ela franziu a testa com a vibração de tremer a terra. Os sons de uma leve explosão, algo batendo e algo caindo. Até onde ela sabe, isso não veio de Seldan. Com uma sensação desconfortável, Taylor cerrou os dentes e correu em direção ao subterrâneo. Quando ela chegou na entrada, viu um pilar de chama subindo ao céu e caçadores com a braçadeira do Lost Day. O que é isso? Taylor arregalou os olhos, tentando entender a situação. Um impasse entre 3 caçadores S e um F. Não poderia ser o Seldan. É impossível. Ela pensava assim. O que diabos é isso? Um relâmpago caiu do céu. Então, um círculo vermelho surgiu de uma linha desenhada no chão e queimou tudo em seu redor quando um pilar se iluminou. Isso era um tipo de superpoder que ela nunca tinha visto antes. Não havia apenas um, mas vários desses fenômenos acontecendo. Não era outro senão o Seldan. Desde quando você ganhou superpoderes? Não, antes disso, isso faz sentido. Entre os muitos super-humanos registrados na Terra, o maior número de superpoderes que uma pessoa tinha eram 3. Mas nem mesmo superpoderes poderiam criar fenômenos tão estranhos. Toda vez que o Seldan corria como o vento e tocava uma parede, o ar se curvava, raios de luz caíam ou contas azuis rolavam. Era incompreensível para as superpotências modernas. Os 3 caçadores Hank S estavam lamentando o absurdo, incapazes de suportar a diferença de poder. O que diabos é isso? Eles pensaram que o outro caçador iria implorar por sua vida. Mas são eles que agora estão implorando por suas vidas. O que diabos é isso? Taylor ficou sem palavras com o absurdo de 3 caçadores Hank S sendo massacrados unilateralmente. Sem saber, ela olhou para o rosto de Seldan. Ele estava sorrindo. Ela nunca o viu tão feliz enquanto lutava antes. Aquele que não tem talento. Aquele que não tem superpoder. Seus 30 anos de existência sempre foram uma luta de baixo para cima. Pela primeira vez, ele é um gênio com poder esmagador. Olhando para a expressão dele, todas as perguntas desapareceram de sua mente. Ela estava feliz. Ela ficou feliz vendo Seldan feliz. O que é aquilo? Como isso aconteceu? Essas coisas não importavam neste momento. Aqueles que sempre estiveram no auge assistindo Seldan se debater nas profundezas. Taylor Nine pensou: uau, que doideira! É lindo para caralho, nenhuma outra palavra foi necessária. Uma batalha misteriosa e bonita que nunca foi vista antes. Por um longo tempo, Taylor Nine olhou para a cena. Enfeitiçada.